no Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. O Ministério Público Eleitoral está de olho na doação de combustíveis nessa fase da campanha eleitoral. O alerta é para os candidatos e partidos políticos que disputam vagas às câmaras de vereadores e também que entraram na corrida pelas prefeituras. Mais informações agora com Carlos Silva. O movimento mais intenso em muitos postos de combustíveis nas cidades da Grande Fortaleza e do interior do estado começou a despertar a atenção especial dos promotores eleitorais. A vigilância é dobrada com as denúncias que começam a surgir sobre doações de combustíveis na disputa pelas prefeituras e câmaras de vereadores. Como medida preventiva para serem evitados crimes, como por exemplo, compra de votos, o Ministério Público Eleitoral alertou os candidatos, representantes dos partidos e das coligações, bem como aos donos de postos de combustíveis, sobre condutas proibidas durante a campanha nos municípios de Horizonte e Itaitinga, na região metropolitana de Fortaleza. Os candidatos e os empresários foram orientados a não fazerem doações indiscriminadas de combustível a eleitores, bem como a pessoas não habilitadas. A recomendação expedida pela promotora eleitoral da 78ª Zona, Maurícia Furlani, é no sentido dos candidatos entregarem ao Ministério Público, em até 3 dias, uma lista com os nomes e os documentos das pessoas e dos veículos que irão trabalhar durante a campanha eleitoral, bem como os dados dos proprietários e dos postos de combustíveis que farão o abastecimento dos carros durante o período. O Ministério Público Eleitoral orienta ainda que as requisições de vale combustível devem ser entregues apenas aos colaboradores que atuam na campanha e preenchidas de forma legível com todos os dados do beneficiário e do candidato que está emitindo, bem como a quantidade fornecida. Com informações dos bastidores políticos, Carlos Silva. Vigilância importante e necessária nesse momento, jornalista Beto Almeida, para se evitar também abusos do poder econômico e nessa corrida das eleições municipais. Um papel importante que faz a Justiça Eleitoral por meio do Ministério Público Eleitoral. Jornalista Beto Almeida, bom dia. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luzenor. Bom dia aos nossos ouvintes. Tem um detalhe aí, Luzenor, que é o seguinte, por exemplo, essa questão dos gastos assim, de combustíveis, ele tem esse olhar, vamos dizer assim, mais acurado, essa lente que a Justiça Eleitoral procura colocar sobre esses gastos que são feitos com combustíveis, porque, de fato, ele pode desequilibrar uma campanha. Claro, uma campanha com maior poder aquisitivo, com mais recursos, ela vai ter um maior poder de mobilização, inclusive de eleitores. Hoje, difícil você imaginar, pelo interior principalmente, quando se faz aquelas carreatas imensas, motoatas, tudo mais que você possa imaginar de mobilização, que precise o uso de veículos, de motos, se o candidato tiver e dispor de recursos, é claro que ele vai ter mais visibilidade nas suas carreatas. E lá no interior, principalmente, Luzenor, o que se mede, por exemplo, a força de uma candidatura é o poder que ele tem de mobilizar eleitores. Daqueles eleitores fazendo aquelas carreatas imensas, com motos, com veículos, com caminhões. Para isso, de fato, tem que ter realmente uma vigilância maior sobre esses gastos. Porque como é que você vai comprovar, por exemplo, Luzenor, que não há excessos, que aquilo não está, por exemplo, sendo veiculado até como uma forma de compra de votos, de tentar mudar o entendimento do eleitor, porque na realidade o eleitor se deixa muito dominar pela sensação que ele tem de poderio que uma campanha representa. E as carreatas servem para isso. Elas têm essa função, só e somente só, criar volume, dar volume de campanha, dar visibilidade àquele candidato. Então, nesse aspecto, os promotores eleitorais, a Justiça Eleitoral vai ter muito trabalho nesses 184 municípios, Zenon. E essa pressão, essa fiscalização vai ser mais intensa ainda, Beto, porque a gente chega num momento crucial da caminhada da disputa pelas eleições. Exatamente, Luciano. E olha, à medida que vai se aproximando, né, lógico, o dia 6 de outubro, que é o primeiro turno,
aqui, pra gente, no caso da capital e Caucaia, mas nos demais municípios, tudo vai ser resolvido no primeiro turno. Então você imagina, à medida que esses dias vão avançando, maior o impacto dessas ações de campanha em cima de motos, de carros. Então isso é uma estratégia importante, tem realmente um papel relevante. Para isso é que eu digo, gastos de campanha com combustíveis tem que ser de fato bem acompanhado. Não, falar rapidinho o seguinte, que a gente falou dessa questão aqui, o Marcos já até leu e comentou sobre isso aqui, falando da questão da redução da tarifa, que houve um recuo, né, da ANEEL, um recuo que ele já tinha pulado. Nós estávamos na bandeira verde, pulou para a bandeira vermelha 2. Aí o que aconteceu? A dor é menor. A dor é menor, porque ele recuou, disse que revisou lá os cálculos e tal, ficou na bandeira vermelha 1. Menos mal, mas ainda assim vai impactar no bolso. Mas para além disso, tem uma decisão boa. O Supremo, pelo menos, está criando maioria, Luciano, que obriga as empresas de energia, distribuidor de energia, a ressarcir aqueles tributos que foram recolhidos indevidamente. Aí aqui, por exemplo, para finalizar, Beto, houve a exclusão do ICMS da base de cálculo da PIS/COFINS.